Oi, Físio! Sessão Geronto começando aqui. O objetivo desse programa é trazer a visão da Geronto para que possa melhorar o seu atendimento. Eu sou Renata Lima, sou fisioterapeuta da URO e da Geronto e o tema de hoje é Setembro Amarelo. Bom, mas para falar do Setembro Amarelo, eu vou trazer um mix de um filme. Pois é. Hoje a gente vai falar de um filme que me encantou e é para a gente poder relacionar com o Setembro Amarelo, eu vou falar um pouco sobre esse filme. Mas fica tranquila que eu não vou trazer spoiler, não. Porém, como eu gosto de dizer, se você gosta de assistir um filme totalmente na surpresinha, totalmente ali sem saber de nada do filme, então eu recomendo que você vá assistir primeiro o filme para depois assistir isso aqui, tá? O filme é O Pior Vizinho do Mundo. Esse filme foi estrelado, na verdade ele é um livro, tá? Ele foi inspirado em um livro e ele foi estrelado pelo nosso queridíssimo Tom Hanks. Isso, eu adoro esse ator também. Mas o filme, gente, ele é sensacional. Esse filme é de arrancar lágrimas, ele é de arrancar sorrisos, gargalhadas, confesso. Ele é um drama-comédia. Uma comédia dramática? Acho que ele se encaixa mais nesse termo, comédia dramática, tá? E aí você deve estar se perguntando, Renata, isso aqui é um canal de fisioterapia. Você vai falar agora, você vai fazer um. Como é que se fala? Você vai fazer um resumo de uma resenha de filme? Mais ou menos isso. Eu costumo dizer que existem alguns filmes que, cara, você como fisioterapeuta que quer trabalhar com gerontologia, ou melhor, que quer atender o público idoso, quer atender, trabalhar com a pessoa idosa, tem alguns filmes que você precisa assistir. E se você é como eu, se você adora assistir filme, série, então se prepara que eu vou te indicar alguns filmes também, e esse é um deles. Então, O Pior Vizinho do Mundo, ele vai abordar algumas questões que estão envolvidas com o Setembro Amarelo. E uma delas é esse envelhecimento solitário, essa solidão, e está envolvida. Mas antes, deixa eu contextualizar o que é o Setembro Amarelo. Né? O Setembro Amarelo é um mês de campanha de prevenção ao suicídio. Já sabe o enredo do filme, né? Mas calma, não falei spoiler. Não inventa que, ai, Renata já me deu spoiler. Não, não dei spoiler nenhum, não. Calma aí, que eu não estou falando nada demais. Bom, o que acontece? O Setembro Amarelo, ele fala de prevenção de suicídio, tá? A campanha, o lema do mês é, basicamente, a gente fala sobre você não tá sozinho, me chama para conversar, conta comigo, eu posso te ajudar, tá? Então é sempre isso. Você não tá sozinho, ok? Pensando na população idosa, a gente tem que se preocupar muito com a população idosa. Pois é. A gente sempre negligencia isso. Porque você pode imaginar assim, nossa, suicídio, população idosa? Renata, não! Isso acontece mais com os jovens, isso acontece mais com os adolescentes, isso acontece mais com a população adulta. Não, 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 não. Nas pesquisas, nos dados estatísticos, se você for. Aliás, tem uma pesquisa recente que analisou os dados estatísticos de suicídio, inclusive nacional, Brasil, e pasmem, nos últimos 5 anos, a taxa de 47,2% é maior da população idosa quando comparada com as demais populações, né? Então, assim, junta tudo, tá? Ou seja, desde adultos, jovens e adolescentes, 47,2% é de acima de 60 anos. Então, a população idosa tende a se suicidar mais. Olha que loucura, né? E isso tudo está envolvido com vários aspectos. Aspectos de solidão, aspectos de se sentir inútil, aspectos de não querer ser um fardo, enfim. É lógico que a gente tem que se questionar, né? Sempre se questionar o porquê que essa pessoa levou a essa atitude, a essa decisão, a esse motivo, a essa motivação, tá? A essa ação de tirar a própria vida. Por que essa pessoa chegou a esse ponto?
N questões estão envolvidas, desde fatores sociais, econômicos, fatores, enfim, psíquicos, emocionais, fatores físicos de limitações, disfunções, tá? Então, N fatores estão envolvidos. E aí, por que eu quis trazer esse filme? Por que é tão importante você, como fisioterapeuta, que atende a pessoa idosa, é muito, muito crucial que você veja esse filme, porque ele aborda essas visões. E fica tranquila que eu não vou trazer spoiler, viu? Primeiro, se trata de aí é um livro, né, como eu disse. Se trata de um senhor muito rabugento, é um vizinho, né? Ele mora num condomínio, e aí nesse condomínio ele mais ou menos é a pessoa que toma conta. Antigamente ele era o eleito lá que comandava, era como se fosse um síndico, mas por N outras questões ele meio que perde esse cargo. Mas ele continua com aquela postura lá de que eu vou comandar esse condomínio aqui. Mas ele vai se tornando, com questões da vida ali, ele vai se tornando um pouco rabugento. Mas as pessoas continuam lidando com ele, entendendo as questões dele lá, entendendo que ele é assim, e as pessoas vão lidando, vão aprendendo a lidar. E aí eu te pergunto, né? Quem nunca teve um paciente um pouco rabugentinho assim e a gente aprende a lidar com ele, né? E, e aí a gente se questiona, né? Gente, cara, como é ter esse envelhecimento solitário? Como é necessário a gente precisar de um suporte social, um suporte familiar? E aí esse filme me levantou muito uma questão, um ponto para a gente observar no filme, que aí eu ponho você para refletir, que dentro do contexto da gerontologia, a gente tem as 7 síndromes geriátricas, e uma delas é a insuficiência familiar. E a insuficiência familiar é que a gente está envelhecendo mais, um dos fatores que vai corroborar para o envelhecimento populacional é a taxa de natalidade reduzindo, né? Lógico, taxa de mortalidade também reduzindo, a gente vai corroborar para um aumento da população envelhecendo mais, mas a taxa de natalidade também é um fator. Isso também vai impactar na insuficiência familiar, que é uma rede de apoio insuficiente. E isso vai impactar no envelhecimento. Porque se eu tenho uma pessoa idosa que pode ter uma rede de apoio menor, isso pode impactar negativamente na saúde dela. Porque a solidão vai impactar. Ela pode, com uma rede de apoio menor, ela pode precisar de ajuda, precisar de cuidado e não ter. Quem mora sozinho, dependendo da necessidade, dependendo do cuidado, dependendo do nível de dependência que ela tenha para as atividades de vida diária dela, tanto básicas quanto instrumentais, ela pode sofrer algumas limitações a mais que, se ela não tem uma rede de apoio, isso pode ser prejudicial. Por exemplo, ela pode sofrer uma queda em casa e, por não ter ninguém em casa, ela vai ficar muito mais tempo dependente ali naquela situação, até que chegue alguém que perceba que, poxa, fulano não saiu de casa hoje. O que aconteceu? Né? Enfim, então esse filme me levanta essa questão, esses pontos, né? Vou continuar aqui e você vai me acompanhando aí. Então, por isso que eu falei, se você gosta de assistir esse filme totalmente na surpresa, se você gosta de assistir filmes na surpresa, você vai lá assistir, depois você volta aqui pra gente conversar sobre o filme, viu? Agora, se não, assiste aqui, aí você vai pegando esses pontos que eu tô falando e depois vai lá assistir. Esse filme tá na HBO, aquele streaming da HBO Max, e você assiste. Pior vizinho do mundo. Então, um ponto que é importante de você observar é a insuficiência familiar. Mas tem coisas legais que vão acontecer. E aí me lembro muito de uma pesquisa que foi feita o seguinte: vizinhos, porteiros, essas pessoas, elas são pessoas que vão suprir essa
carência do suporte familiar. Quando você vai fazer uma avaliação, quando você vai avaliar o seu paciente idoso, você pode colocar lá na sua avaliação, quando você vai fazer a sua anamnese e você está investigando a história social do seu paciente, você está questionando qual é a rotina diária dessa pessoa, o que essa pessoa faz de exercício físico, de prática regular, de atividades, né? Você está investigando qual é a rotina dessa pessoa e uma dessa investigação da história social dessa pessoa, você também investiga em relação à família, né? Então, se tem filhos, netos, qual o convívio, você deve questionar quem é a pessoa mais próxima, com quem essa pessoa mais convive, né? Então, se ela não veio acompanhada, ou melhor, no caso, né, você vai até o domicílio. Então, como eu atendo domiciliar. Então, eu vou até o domicílio. Se ela não está acompanhada, se não tem um cuidador, se não tem um familiar cuidador ali, então eu vou questionar. Quem é a pessoa que você mais tem contato? Aí uma pergunta que eu aprendi, que eu não deixo de perguntar, que é o seguinte: você sempre questione da seguinte maneira: se acontecer uma emergência agora, para quem você liga? Essa é a pergunta crucial. Se acontecer uma emergência agora, para quem você liga? Tá? Essa é a pessoa de primeiro contato. Se você não tem, se essa pessoa idosa não tem família próxima mais, porque perdeu esposa, não tem filhos, não tem mais parentes, no sentido de não tem irmãos, não tem sobrinhos, não tem primos, não tem, enfim, né? Não tem mais familiares. Muitas vezes o suporte vão ser os vizinhos. Muitas vezes esse suporte vai ser o porteiro, entende? Isso é uma coisa que a gente tem que estar muito prestando atenção. Esse suporte são outras pessoas que não necessariamente necessariamente é uma pessoa, um parente muito próximo. E aí eu lembro de um livro muito bacana também para ler, que não são histórias necessariamente reais, são histórias que ali se mesclam em fictícia barra real, que é Velhos São os Outros. Também dá uma pesquisada nesse livro que é muito bacana, que é de uma juíza do Rio de Janeiro, e ela é sensacional para escrever, e ela tem uma gama de histórias sensacionais. E dentro das histórias que ela escreve, né, que ela, assim como sendo juíza, ela consegue pegar essas histórias, ela vai contando justamente casos, né, teoricamente fictícios, de pessoas justamente que acontece isso na realidade, né? Pessoas que às vezes não têm esse suporte familiar, ou melhor, entram nessa síndrome geriátrica. Mas Renata, tá, legal, pode ser que ela se encaixe nessa síndrome geriátrica de insuficiência familiar. E aí, o que acontece? Né? Deu de ombro, né? Imagina, deu de ombro aí. O que acontece nesse caso? Quando você identifica uma pessoa com insuficiência familiar, você já começa a detectar que essa pessoa ela pode entrar em outras síndromes também. A insuficiência familiar por si só, ela parece ser muito simples, né? Ela não parece ser muito agressiva, ela não parece ser muito impactante para a saúde. Por si só, ela parece ser tão bobinha, né? Só que se você não tem suporte, você já entra num ponto de isolamento, solidão. Quando você entra nesse ponto, você começa a entrar nas cascatas. É isso que as síndromes geriátricas são, né? Uma cascata, um acúmulo de sinais e sintomas que podem originar outras consequências, outras causas de outras doenças, de outras consequências. É uma bola de neve, tá? E aí vamos lá, a gente pode entrar em isolamento, a gente pode entrar em solidão, a gente pode originar outras doenças, como depressão. Isso pode originar mais isolamento, mais imobilidade, que por acaso é outra síndrome geriátrica.
imobilidades por si só já é uma síndrome que gera N outras complicações físicas, cognitivas, porque o imobilismo ele já causa N outras complicações muscular, cardiorrespiratória, cognitivas, tá? De declínio cognitivo, por conta da restrição muscular, da restrição cardiorrespiratória para o sistema linfático, para o sistema. Gente, N complicações. Isso tudo por conta de um isolamento. Isso tudo por conta de uma depressão. Isso tudo por conta de uma insuficiência familiar. Isso tudo por conta de uma. Tá me acompanhando? Então, por mais que a gente ache que, nossa, mas é uma síndrome, é só uma síndrome. É só uma síndrome geriátrica. Parece bobo, né? Mas não é. Então, identificar isso no nosso paciente faz parte de você já identificar lá na frente. Isso é a visão global da saúde do seu paciente. Identificar isso e recomendar, olha, eu identifiquei aqui que você tem um risco maior para a sua saúde, então seria interessante buscar um apoio maior social. Eu vou trabalhar contigo, você como fisioterapeuta, eu vou trabalhar contigo a parte física para que você tenha mais suporte físico, para você conseguir sair, para você estar disposto, para você poder ter menos limitação, para que você possa, de fato, acessar a rua, por exemplo. Vamos ser mais ampla, né? Ou seja, ser mais direta para o nosso paciente. Para que você possa ir à rua, ponto. Tá? Ou você pode ser mais fina, tá? Ou seja, ser mais delicada, assim, de falar o que de fato os objetivos finos do seu trabalho. Você pode ir mais delicada, assim, ou você pode ir mais ampla, tá? Mas o objetivo lá na frente é o social. Então, por isso que você vai pegar esse todo, porque o seu olhar tá lá na frente. Entendeu? E assistir esses filmes te ajudam a visualizar. Olha só, o nome do personagem é Otto. Olha só, será que eu não tenho um Otto dentro da minha agenda de pacientes? Eu não tenho um paciente Otto assim, não? Entende? Será que eu não tenho uma Otto na minha agenda? Bom, outro ponto que eu acho que aí é o relacionamento e, de certa forma, a insuficiência familiar também tem relação com o Setembro Amarelo. E aí, voltando, né? Como eu relacionei lá na frente, esse filme faz relação direta com Setembro Amarelo, mais uma vez. O filme, ele tem muito esse impacto do suicídio, ele tem várias tentativas de suicídio, não tô dando spoiler, tá? Inclusive, isso tá como é que fala, meu Deus? Bom, esqueci a palavra, mas você tem, quando você vai pegar você bota na internet lá, bota no Google e você vai ler o que é o filme, tem lá um senhor rabugentinho, viúvo e que faz algumas tentativas de suicídio. Pronto, então por isso que tem a ver com o Setembro Amarelo, tá? E aí, de novo, voltando para isso. Como eu tinha dito, gente, Setembro Amarelo é um mês de prevenção, junto com a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, ela levanta esse tema, levanta a importância da gente falar sobre esse assunto, levanta o lema de que você não está sozinho, você pode procurar ajuda, venha conversar. E as pessoas idosas, elas são as pessoas que mais se motivam a tirar a própria vida, de fazer esse tipo de ação, tá? Estatisticamente falando, as pessoas com mais de 80 anos são as que mais fazem esse tipo de ação. De maneira geral, a partir de 60 anos, como eu já falei, né, estatisticamente, quando comparado com as outras faixas etárias, é maior ainda. E
E a gente precisa entender o que está acontecendo, quais são os fatores, tentar buscar entender, compreender esses fatores. E quando a gente vai parar para olhar os nossos pacientes, o que mais a gente escuta? Porque nós somos profissionais que estamos em contato direto, a gente tem muito mais contato com os nossos pacientes. E o que mais a gente escuta? Pelo menos eu posso dizer por mim. Eu escuto demais o eu não quero ser um fardo. Eu escuto demais o eu não quero atrapalhar. Ah, mas isso é atrapalhar. Eu não quero atrapalhar. Eu escuto demais isso. E é importante a gente explicar que dar trabalho também é importante. A gente precisa dar um pouquinho de trabalho às vezes. E tá tudo bem dar trabalho. Não é um problema isso. É importante a gente mostrar para os nossos pacientes que eles não são de forma alguma inúteis. Porque isso é um outro pensamento deles. É importante que a gente conscientize eles de que eles são pessoas. Não infantilizá-los é outro ponto, porque quando eles se sentem inúteis, que eles estão infantilizados, é como se eles se reduzissem a nada. Entende? Eles perdem completamente a característica deles. Eles estão se sentindo inúteis, infantilizados, eles perderam completamente a identidade, eles estão se sentindo limitados, eles estão se sentindo um fardo, porque é isso que eles falam e eles expressam isso. Eles estão botando isso para fora. Muitas das vezes é a gente que está vendo isso, é a gente que está escutando isso, só não está prestando atenção. E quando você escutar, para ouvir. E aí é um outro ponto que eu gosto sempre de falar. Tá prestando atenção nisso, refaz o teste. Tem um teste de rastreio da EDG, que é a escala de depressão geriátrica, tem a GAI, que é uma escala de ansiedade. Refaz. Se esses testes não é da sua rotina, pega para aprender. Se você faz outras escalas, até aproveita para compartilhar aqui comigo nesse vídeo. Ah, Renata, eu faço essa escala, compartilha aqui comigo, que são escalas voltadas para essa área. Não são escalas que vão dar diagnóstico, são escalas de rastreio para você detectar, se rastrear esses pacientes, como está a saúde a saúde mental, o humor desses pacientes. Renata, mas para que eu rastreio? Para você rastrear como é que está a saúde mental, o humor desses pacientes e, neste caso, mais do que nunca, encaminhar para um profissional capacitado, encaminhar para um profissional que precisa, que esse paciente precisa, porque muitas das vezes esse paciente precisa, não reconhece que precisa, os familiares muitas das vezes não reconhecem, porque, na maioria das vezes, isso é negligenciado. Não! Seu fulano? Não, seu fulano tá de... Ah, isso aí é bobeira. Todo idoso é assim, né? Todo idoso é meio triste. Ah, porque envelheceu, né? Envelheceu, perde a alegria. Ah, essa semana eu vi uma coisa tão bonita que é o seguinte: a gente só envelhece quando deixa de brincar. Isso daí eu achei muito bonito. E aí, mas esses paradigmas, esses estereótipos de que todo idoso é meio triste, isso daí são crenças que vão entrando na nossa cabeça e a gente vai negligenciando o que de fato é uma questão de saúde, tá? A gente já tem muita dificuldade em lidar com emoções. A gente já tem muita dificuldade em lidar com emoções, tá? Que é outra coisa. Lidar com emoção é uma coisa, tá? Às vezes a pessoa só simplesmente está com uma emoção. E a emoção dela ali naquele momento, de fato, é uma tristeza. Tudo bem. A gente pode, um momento, estar triste, e isso não é uma doença. A gente pode estar num momento muito feliz, a gente pode estar numa. Enfim, tá? E é isso que, inclusive, o filme passa. Tem horas no filme que eu estava chorando, rios de lágrimas. E às vezes a minha lágrima não é de tristeza, a minha lágrima é de alegria. E tá tudo bem, tá? As emoções, elas não significam perdão, minhas emoções não significam uma doença. A gente também tem que separar isso,
aprender a separar isso. É lógico que eu, como profissional de fisioterapia, eu, como profissional fisioterapeuta, eu não vou necessariamente ensinar isso para o meu paciente, mas é importante eu estar atenta. Eu estar atenta para detectar, ou pelo menos eu estar atenta para ouvir. Ouvir o meu paciente e pensar, opa, aí tem, como a frase que eu escutei esse dia, tem boi na linha, tem um negócio aí que eu preciso atentar. Essa semana eu escutei um negócio da minha paciente que eu fiz tem boi na linha aí. Eu vou refazer um teste aí que eu fiz só na avaliação, vou refazer esse teste. E aí, até para eu ficar com a minha consciência, para até que eu ficar com a minha consciência limpa. É só por uma questão, às vezes, de ficar com a consciência limpa. Entende? Até por uma questão, gente, de que nós, como fisioterapeutas, às vezes a gente é utilizado como psicólogo. E não tá certo isso. A gente não é psicólogo, tá? Tem um profissional capacitado para isso. Ah, mas Renata do céu, o paciente não vai aceitar o psicólogo. Olha, gente, aí isso daí o problema não é nosso, né? Você tem que fazer a sua parte. A sua parte é identificar um problema, ou pelo menos rastrear, porque você não vai dar diagnóstico, então isso não significa que você identificou algo. Você vai rastrear e vai mostrar, olha, precisa, ok? Agora, realmente o paciente tem autonomia, tá lá no nosso código de ética, que a gente tem que respeitar também a autonomia, isso é um dilema ético terrível, realmente, mas o paciente também tem que ter a autonomia dele de decidir. Mas a gente tem que ficar no pé, tem que ficar no pé mesmo. Olha, eu tô aqui, eu tô com você, eu tô por você, mas você precisa de ajuda. Da mesma maneira que você precisa de fisioterapia, você também precisa de ajuda. E essa ajuda não necessariamente é só comigo. A fisioterapia, muitas das vezes, ela é terapêutica. Eu gosto muito de separar isso. Assim como fazer um exercício é terapêutico, assim como fazer um bordado é terapêutico, assim como gostar de um bichinho, né, o pet, é terapêutico, mas não é terapia. É diferente. Mas aí eu já fui para outra pegada, né? Mas volta aqui, foca aqui. É importante que a gente reconheça isso, esteja atenta, tá? Esteja atenta a isso, para que você possa ajudar cada vez mais o seu paciente. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. O trabalho global, esse trabalho integral de olhar a saúde como um todo, esse trabalho global. E às vezes eu vou ser bem sincera, no filme, lógico, a gente vai focar no Otto, a gente vai focar no personagem. Eu quero que você assista o filme e tenha essa percepção do personagem, lógico. Mas às vezes a gente não vai fazer isso só com o nosso paciente, tá? Às vezes a gente vai olhar para o familiar, como eu já fiz isso. Eu já também olhei para os familiares e tive que sentar e conversar com o familiar. Como eu já fiz com o familiar de um paciente, que eu olhei e falei assim, para mim, você tá com estafa? Ao meu ver, eu não sou específica, não sou profissional dessa área, mas para mim você tá completamente cansada. Você já chegou no seu limite. E eu, sinceramente, recomendo que você procure uma ajuda. Você tem um apoio? Você está com um suporte? Eu vou encaminhar você para uma profissional. Eu não sou sua fisioterapeuta, mas eu sou fisioterapeuta do seu. E eu preciso que você procure um suporte. Porque isso, inclusive, olha só como é importante. Inclusive, estatisticamente falando, pesquisas já comprovaram que isso, inclusive, pode ser um fator de risco para o nosso paciente. Um cuidador, seja ele familiar ou cuidador profissional, né? Um familiar cuidador que esteja
cansado, que esteja sobrecarregado, ele apresenta risco para o paciente. Risco de agressividade, risco de alterações comportamentais de humor, porque essa pessoa está sobrecarregada. Então, a forma como ela vai falar, a forma como ela vai tocar, a forma como ela vai tratar o paciente, por mais que ela não queira, por mais que ela queira ser muito carinhosa, por mais que ela queira ser muito... Tudo dela já está lá em cima. Então, ela precisa de cuidado também. Não adianta ela só se doar para o outro, ela precisa antes cuidar dela. Assim como a gente. Eu não posso só cuidar dos meus pacientes sem antes pensar em me cuidar. Senão não vai dar certo. Entende? Então eu preciso estar atenta não só para o meu paciente, eu preciso estar atenta para os familiares deles. A Renata está dizendo que eu vou ter que então aplicar os testes nos familiares? Não. Mas só um olhar mais sensível você recomenda. Entendeu? Beleza. Então, bom, esse filme eu quero que você preste muita atenção nesses cuidados. E aí, quando eu falo disso, desse Setembro Amarelo, desse risco, esse ponto do humor, ele me faz lembrar a incapacidade cognitiva, que é a síndrome geriátrica, a outra síndrome geriátrica que eu gostaria de falar. Então, eu mencionei a insuficiência familiar e a incapacidade cognitiva. A incapacidade cognitiva, dentro das síndromes geriátricas, ela vem falar da questão do humor. Então, fala muito da alteração, por exemplo, de depressão, da doença, tá? Não estou falando lá das emoções, como eu mencionei no vídeo. Não é isso exatamente. Claro, emoções também são importantes, mas eu estou falando de alterações, sinais e sintomas que comprometem a saúde, falando de doença. Então, estou falando mais especificamente de depressão, ok? Então, é isso. E aí, eu queria agora fazer um convite de te convidar para assistir o filme. Vai lá, assiste o filme, vê outros pontos, analisa. Tem muito mais coisas para observar no filme. Tem muita coisa bonita para ver no filme. Olha essa relação. Tem muita coisa, pelo menos eu percebi, tá? Eu, Renata, das partes mais bonitas, eu percebi muita coisa sobre espiritualidade, mas eu não quero falar sobre isso aqui, eu quero que você perceba. Porque aí eu acho que cabe um outro vídeo só para falar da espiritualidade e sobre a importância da espiritualidade no envelhecimento. Mas aí eu acho que cabe um outro vídeo falar sobre isso. Aqui agora eu quis trazer essa relação, falar sobre a importância da gente ter essa percepção, inclusive falar do Setembro Amarelo, da gente se posicionar como profissionais de primeiro contato, como fisioterapeutas que atendem a pessoa idosa e que a gente precisa ter esse olhar amplo, essa visão global, e que a geronto, ou melhor, a gerontologia, traz esse posicionamento para a gente como fisioterapeutas. Então eu gostaria muito que a gente pudesse atuar dessa maneira. Isso traz um diferencial para a gente, sim, ok? Então eu gostaria muito que você terminasse esse vídeo, assistisse esse filme e voltasse aqui para conversar comigo. Manda aqui nos comentários o que você achou do filme, se você já assistiu, quais foram os outros pontos que você observou, ok? E eu vou ficar aguardando aqui agora os seus comentários, viu? Ó, um grande beijo e comenta aqui, deixa seu like, me segue para você continuar recebendo mais conteúdos como esse. E até a próxima. Beijo, tchau!